Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Quero pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Deixa seu like aqui pra fortalecer o canal. E que você seja edificado aqui em nome de Jesus. O tema do vídeo de hoje é sobre maldição hereditária. Eu já fiz um vídeo há um bom tempo atrás sobre esse tema. Porém, eu já adquiri alguns novos conhecimentos, algumas novas palavras e algumas revelações novas. E eu queria fazer um novo vídeo, é o que eu tô fazendo aqui agora, para que vocês tenham um maior entendimento sobre esse assunto. Amém? Muita gente ainda está debaixo de maldição hereditária. Muita gente ainda sofre as consequências das maldições hereditárias. E algumas não acreditam nisso, ou outras não sabem como se livrar, ou como quebrar essa maldição, ou essas maldições que estão sobre as famílias e sobre as suas vidas. Amém? Mas para você entender primeiro o que gera uma maldição, o que provoca uma maldição, é que toda maldição hereditária ela é provocada simplesmente pela desobediência dos mandamentos de Deus. Porque o próprio Deus disse isso ao seu povo, lá em Deuteronômio 11, 26 ao 28. Preste atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir. Amém? Olha o que Deus está dizendo, que Ele está pondo sobre nós a bênção e a maldição. Se você seguir, obedecer e aceitar, você vai receber a bênção. Mas se você desobedecer e não cumprir com seus mandamentos, a consequência sobre cada um de nós são maldições. E cada ato que você provoca gera uma maldição específica. Cada ação que você provoca gera uma maldição específica. Por isso que muitas pessoas hoje sofrem com maldições provocadas por atos que cometeram no passado. E tem muita gente hoje que, mesmo conhecendo a palavra, ainda está sobre maldição. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que está sobre a lei ainda está sobre maldição. Aquele que se apoia na lei está sobre maldição. É o que está escrito em Gálatas 3:10. Então, quando Jesus vem, morre na cruz, Ele está dizendo para todos nós, hoje eu estou colocando sobre vocês a graça. Se apoie no livro da lei e não mais na lei. Eu sou agora o libertador, eu sou aquele que vai trazer sobre vocês restauração, eu sou aquele que vai trazer sobre vocês agora a cura, eu sou aquele que vai trazer agora a quebra de toda a maldição gerada por atos do passado. Só que muitas pessoas ainda não vivem isso, não aceita isso e continua ainda vivendo sobre a lei. E a Bíblia diz, aquele que está sobre a lei, maldito é. Porque essas pessoas estão tentando se salvar baseado na lei, mas a salvação hoje é baseado na graça que Jesus conquistou na cruz. A salvação hoje está sobre Jesus, está em Jesus. Então pessoas que negam isso, que não aceitam a salvação em Cristo, que não aceitam Cristo como seu Salvador e se sustenta, se apega à lei, essas pessoas estão sobre a maldição. Por isso que muita gente hoje continua ainda sofrendo e não sabe por quê, porque vive debaixo da lei. Mas o tempo hoje é a graça. O tempo hoje é vivemos sobre Jesus, em Jesus, porque Ele que foi o responsável por abolir toda a maldição, derramando sobre nós a graça, o tempo da graça. E muitas pessoas ainda falam assim, mas a maldição, ela não atinge, como alguns falam, gerações futuras. A palavra do Senhor é bem clara, que as maldições iriam se propagar da terceira até a quarta geração. Ou seja, o ato que uma pessoa cometeu hoje, se ela não confessar esse pecado, não se arrepender e pedir perdão a Deus, as consequências desse ato que vai gerar uma maldição, porque uma desobediência ao mandamento de Deus, como eu disse, gera uma maldição. Então, se você desobedeceu o mandamento de Deus, você vai estar gerando uma maldição. E se você não se arrepender e pedir perdão e confessar o teu pecado, as consequências vão atingir a tua terceira e quarta geração. Porque não sei se você lembra aquela passagem quando Noé, ele sai da arca e a Bíblia diz que ele planta uma vinha e ele bebe o vinho e se embebeda. E aí ele fica nu. E Cã vem e vê a nudez do seu pai e ele comenta com seus irmãos, ou seja, expondo a nudez do seu pai. E quando Noé vê aquilo e sabe disso, Noé fala, maldita seja a geração de Cã, maldito seja Canaã, será escravo dos seus escravos, ou seja, vai passar de gerações em gerações essa maldição, porque Cã foi o responsável por fundar e formar Canaã, ou seja, ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou a geração futura de Canaã, maldito seja Canaã, ou seja, ele amaldiçoou a geração seguinte de Cã.
Então a Bíblia deixa claro que as nossas ações, as nossas desobediências vão gerar consequências para as nossas futuras gerações. É a palavra do Senhor dizendo isso, não é eu que estou dizendo aqui. É a palavra do Senhor dizendo isso. Que as gerações futuras sofreriam as consequências das nossas desobediências. E a Bíblia ela deixa muito clara que nós herdamos o pecado de Adão, ou seja, olha, nós estamos sofrendo as consequências de um ato que foi cometido há milhares de anos atrás. E outra coisa, a tua desobediência ela vai gerar consequências nas tuas gerações futuras. Porque em Êxodo 20, no versículos 5 e 6, o Senhor diz bem assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Você está entendendo? Então Deus está dizendo, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar as suas gerações futuras. Porque quando Abraão aceitou e obedeceu às ordenanças de Deus, ele disse, seja abençoada as gerações das suas gerações. Mas quando você desobedece, ele fala, seja amaldiçoado as gerações das tuas gerações, até a 3ª e a 4ª geração. Se até a 3ª e 4ª geração ninguém confessar o pecado, ninguém reconheceu o erro, ninguém pedir perdão, torna-se repetir. E aí vai se repetindo, e vai ficando por centenas de anos. Nós, hoje, somos responsáveis, nós filhos, pelos atos dos nossos pais, pelos erros dos nossos pais. Porque Jesus continua nos mostrando isso no Novo Testamento. E tem uma passagem muito clara sobre isso, quando Jesus ele afirma que nós hoje somos responsáveis pelas atitudes erradas, pelos pecados e erros cometidos pelos nossos pais, avós no passado. Quando Jesus vai confrontar os fariseus, ele vai desmascarar os fariseus, olha o que ele diz para os fariseus. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Gente, aqui, se você for olhar a cronologia de Abel até Zacarias, são 400 anos. Por que Deus está falando para os fariseus que eles eram responsáveis por todo esse tempo, por todo esse pecado, por todos esses assassinatos que foram cometidos, desde o justo Abel até Zacarias, porque durante todo esse tempo, as gerações futuras desses assassinos não confessaram esse pecado, não reconheceram que eles mataram profetas, que eles mataram sábios, que eles mataram mestres e não pediram perdão, continuaram ainda achando que estavam certos, que todos estavam no caminho certo, que fazendo aquilo não tinha consequência nenhuma, mas estavam errados. Porque Jesus está claro, vocês são responsáveis pela morte dos profetas, dos sábios, dos mestres, desde o justo Abel até Zacarias. E aqui são 4 gerações e ninguém confessou. E Jesus deixa bem claro que vocês ainda serão responsáveis pelos futuros que virão. Ou seja, as gerações daqueles fariseus ainda seriam acusados da morte dos profetas, dos justos, dos sábios, dos mestres, porque eles não reconheceram. Eles não reconheceram no coração que eles eram responsáveis por aquilo e não reconheceram a ponto de pedir perdão e de falar, não, Jesus, verdade, nós matamos. Muito pelo contrário. Quando Jesus vem, justo, sábio, profeta, eles matam Jesus novamente, ou seja, não reconheceram e praticaram justamente o que os seus antepassados fizeram, mataram Jesus. Por isso que ele falou que o sangue dos justos recairia novamente sobre eles, porque Jesus está falando, vocês vão matar de novo. Prova é que eles mataram Jesus. Foi eles que crucificaram Jesus. Ou seja, novamente, a maldição estava se manifestando. A maldição do assassinato. De um ser assassino. Ninguém confessou. Ninguém reconheceu. E aí Jesus vem e fala, vocês vão continuar novamente fazendo isso. Porque vocês não reconhecem o vosso pecado. Vocês não pedem perdão. Vocês não são humildes de reconhecer que vocês foram assassinos. Que vocês mataram esses profetas. E eles não foram, gente. Prova é que eles mataram Jesus. Ou seja, continuam novamente no mesmo ato, no mesmo caminho. Na mesma rebeldia, na mesma desobediência. E sobre eles caiu o sangue de Jesus. O sangue de um justo, o sangue de um profeta. O sangue de um sábio, de um mestre. Porque eles não reconheceram que eles eram pecadores, desobedientes e necessitados da graça de Deus. Mas aí você pode perguntar, mas Jackson,
Tá, então me diga como eu faço para eu quebrar uma maldição, como eu faço para eu quebrar as maldições da minha família. Primeira coisa, ande em obediência a Deus. É o primeiro passo, porque como eu disse, ele falou, se vocês forem obedientes, receberão a bênção, mas se vocês forem desobedientes, receberão a maldição. Primeira coisa, ande em obediência a Deus. Segundo, reconheça que Jesus é o teu Salvador. Reconheça que o sangue de Jesus, ele é o responsável por redimir os teus pecados. Reconheça os teus pecados. Reconheça que você precisa da graça de Deus, que você não é nada sem ela. Peça perdão dos seus atos. Reconheça que você veio de uma geração pecaminosa, de uma geração pecadora, de uma geração desobediente. Confesse a Deus. Não seja como os fariseus que não confessaram e continuaram matando, continuaram pecando e recebendo de novo maldição sobre eles, sobre as suas futuras gerações. Porque para pensar, se aquela geração não confessou, cometeu o ato, até a quarta geração vai ter consequência. E se até lá ninguém confessar, mais 4 de novo. Então não seja responsável por gerar maldições para as 4 gerações futuras suas, não. Gere bênção, seja como Abraão, gerou bênçãos. Hoje nós colhemos bênçãos que foram geradas por Abraão sobre nós. Então gere bênção sobre as suas gerações. Ande em obediência a Deus. É o passo. Seja obediente e receba bênção. Mas se você for desobediente, vai receber maldição. E como eu disse, reconheça que Jesus, ele é o responsável pela tua vida. E reconheça o sangue de Jesus. Necessite, declare que você precisa do sangue de Jesus sobre você. Reconheça Jesus como teu Salvador. Porque olha o que está escrito em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Você está entendendo? Jesus te fez maldição para que hoje você fosse bênção. Ele levou sobre si as maldições passadas para que a partir dele, através da morte dele, do sangue dele, nós hoje pudéssemos colher das bênçãos geradas por Abraão. Então gere bênçãos na sua família, gere bênçãos sobre as suas gerações. Reconheça o sangue de Jesus como suficiente para te purificar. Reconheça Jesus. É só isso. Não viva baseado na lei. Viva baseado no livro da lei, mas não na lei. Porque aquele que se apega na lei está sob maldição. Mas aquele que vive sobre o livro da lei, esse está sobre bênção. Não somente ele, mas as suas gerações futuras. E a libertação, ela está disponível para todos nós. É necessário apenas confessar Jesus como teu Senhor, como teu único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus como o necessário para purificar a tua vida de todo pecado, para quebrar toda a maldição na tua vida. Então é só isso, gente. É só você viver em obediência, você viver em Cristo Jesus, fixado nele, baseado no livro da lei, não na lei. E entender que só Jesus pode te purificar, só Jesus pode quebrar toda a maldição sobre a tua família, e só Jesus pode gerar bênçãos para as tuas futuras gerações. Nós não somos nada, mas é necessário reconhecermos que nós somos pecadores, porque se os fariseus tivessem reconhecido, não iria cair sobre eles o sangue dos justos, o sangue dos gentios, os mestres que foram mortos, e eles também não seriam responsáveis pela morte de Jesus. Mas eles não reconheceram e praticaram novamente o mesmo ato dos seus antepassados. Que nós não venhamos cometer os mesmos atos dos nossos antepassados. E que nós não venhamos gerar novas maldições para as nossas futuras gerações. Amém? Então que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Baseie sua vida em Cristo. Baseie sua vida na obediência do livro da lei. Não seja desobediente. Não colha maldição. Colhe bênção obedecendo a palavra de Deus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, fiquem na paz e eu amo todos vocês.